Salve, galera tricolor, aqui é Victor Rockenbach. Não, gente, eu não tô nem preso, nem no cativeiro. Hoje eu tive que sair um pouco de casa, vim aqui ver o meu pai no sítio aqui mais pro interior, mas não vou deixar de fazer o pré-jogo hoje, o Fluminense e Red Bull Bragantino, lá no Nabi Abichedic, em Bragança Paulista, para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense caiu bastante, né, com os últimos resultados, é o nono colocado na competição e uma vitória hoje importantíssima. Tudo bem, a gente só pensa no dia 4, final da Libertadores, mas hoje é importantíssimo com uma vitória para a gente voltar ali pelo menos para o G6 do Campeonato Brasileiro. Então tem jogo final da Libertadores dia 4, o principal jogo, não só do ano, mas dos últimos 15 anos do Fluminense, mas a gente tem que pensar em Campeonato Brasileiro também. E como todo mundo já sabe, né, o Bragantino, vice-líder do Campeonato Brasileiro, está aí logo atrás ao encalço da equipe do Botafogo, equipe muito difícil de ser enfrentada, muito bem treinada pelo Caixinha, né? Uma equipe que vem ali no encalço do time carioca na competição, uma equipe que dentro de casa é muito forte. Tem ali Eduardo Sacha, você tem o Evangelista, tem vários ótimos jogadores, a equipe do Bragantino, e hoje o Fluminense com certeza deve chegar para essa partida não só com uma equipe muito mexida, como com alguns desfalques importantes, né? Por exemplo, o próprio Nino não deve jogar hoje, o John Kennedy com pubalgia, apesar do jogo contra o Corinthians ter sido noticiado que ele estava com uma virose. Ele, na verdade, está com pubalgia, treinou essa semana, mas vai ser mantido de fora da partida de hoje. Então o Fluminense vai bastante modificado para esse jogo de hoje e, mais do que tudo, precisando do resultado. Tem vários suspensos também, como o próprio Felipe Melo, que foi expulso, o Thiago Santos também foi expulso no jogo contra o Corinthians. Então, assim, é uma equipe que vem com vários pendurados, até o próprio Fernando Diniz pendurado. Então, um jogo de muita importância, pensando no Campeonato Brasileiro, mas um jogo que o Fluminense vai ter alguns desfalques e vai precisar preservar seus jogadores. Afinal, faltam só 13 dias para a final da Libertadores. Então, tem que jogar sério, tem que partir para cima do Bragantino, fazer o seu jogo, mas também tem que preservar seus jogadores. Então, vai ser um jogo de xadrez para o Fernando Diniz na partida de hoje, mais tarde, às 6h30 da noite. Bem, conhecendo um pouco do Fernando Diniz, eu acho que na partida de hoje ele deve ir aí com a base do time que enfrentou o Corinthians, mas com as alterações principalmente no setor defensivo, né? O Felipe Andrade, garoto do Xerém, menino da base, deve ganhar uma oportunidade do lado de Marlon na partida de hoje. Então é possível que a gente veja um menino de Xerém na equipe titular. E é obviamente a manutenção da equipe que começou a partida contra o Corinthians. Ali acho que o John Ares também não deve começar no jogo. Teve que entrar no jogo contra o Corinthians. Começou durante a semana, jogou durante a semana pela equipe da Colômbia, né, pela seleção colombiana, pelas eliminatórias da Copa. Então o Fluminense vai precisar manter o que se tem de melhor, mas fazendo a manutenção, visando a Libertadores da América. E eu acho que também seria um jogo muito interessante para o Fernando Diniz testar uma formação que, na minha opinião, ali pelo menos uma formação, uma troca de dois jogadores que, na minha opinião, deveria ser a que vai enfrentar o Boca no dia 4 de novembro, no Maracanã. Para mim, Diogo Barbosa deveria começar na lateral esquerda e testar Marcelo de camisa 10 na partida de hoje. Ganso vem muito mal, até algumas partidas foi vaiado. Na partida contra o Corinthians, no passe que ele dá ali pro John Arias, ele erra o passe era pro Johnny Gonzalez, acaba indo pro Arias fazer o gol de empate. Ganso muito mal, muito pouco participativo, não tem sido aquele Ganso que tem encostado nos atacantes, que tem feito as assistências, tem dado trabalho. Ele perde um gol incrível, eu estava no Maracanã, ele entra, em vez de correr para dentro da área, quase que sozinho, né, para bater esperar o Cássio sair para bater, ele tentou chutar de longe, atrasou quase pro Cássio, então muito mal o Ganso nas últimas partidas, não só na Libertadores, como no próprio Campeonato Brasileiro. Então acho que chegou a hora de Marcelo indo para o meio campo, a gente tem um ganho muito grande. A gente pode ver todos os jogos que o Marcelo começa a atacar por dentro, que o Marcelo começa a armar a equipe do Fluminense. O Fluminense tem uma melhora, assim, da água para o vinho, diga-se de passagem. Você pega o primeiro tempo do Corinthians, né, com o Ganso armando e o Marcelo com duas falhas, acabou ocasionando 2 gols do Corinthians. E quando o Marcelo passa a atacar por dentro, passa a armar a equipe do Fluminense, passa a auxiliar a armação do Fluminense, e ele sai dos piores da primeira etapa para o melhor jogador do jogo. Então eu acho que hoje podia ser um jogo em que o Fernando Diniz teste o Marcelo como camisa 10, Diogo Barbosa na esquerda, ganha uma força na questão defensiva, até no apoio, o Diogo Barbosa apoia muito bem, tá? Mas ganha velocidade, ganha pulmão, ganha mais força defensiva e ganha um gênio com a bola no pé
que é o Marcelo como camisa 10, já mostrou, já tem todas as credenciais nessa temporada, mostrando que está pronto para ser o comandante do meio-campo da equipe do Fluminense. Então, Fernando Diniz, por favor, aproveite o jogo de hoje. A gente tem o Goiás dia 25 durante a semana, mas aproveite o jogo de hoje para dar uma testada no Marcelo no meio-campo. E aí, Tricolor, o que vocês esperam no jogo de hoje? Porque o Fernando Diniz tem que vir com um time todo reserva já hoje, e quanto o próprio Goiás, eu acredito que hoje, até como eu tinha dito no vídeo agora, ele deve vir com a equipe basicamente titular, até a equipe que enfrentou o Corinthians, para poupar contra o Goiás lá no Raulino de Oliveira, no dia 25, meio de semana, quarta-feira. Mas o que vocês acham aí? Tem que vir com reserva hoje já tem que vir com titular, é um jogo importante, é um jogo que o Fluminense não precisa considerar muito. Eu acho que hoje é muito importante o Fluminense vencer, até porque para poupar contra o Goiás com mais tranquilidade. Mas o que vocês acham? Hoje poupa, não? Acho que o Fluminense vai vencer, acho que o Fluminense vai ter dificuldade, vai ter lá, porque é muito difícil enfrentar ainda mais o vice-líder lá que está jogando muito bem. Mas vai conseguir vencer lá, um empate já está de bom tamanho? Então deixa aqui nos comentários, não deixa de ativar o sininho para receber as notificações do vídeo e seguir a página, principalmente dar like no vídeo e seguir a página do Flu News para você ficar aí bem antenado de tudo que acontece dentro do Tricolor das Laranjeiras, o maior clube de futebol do mundo. Forte abraço e saudações tricolores.